Salve, salve galera de chicopiraju.blogspot.com.br. Estou chegando com as informações do esporte e com os cabelos cada vez mais em pé. Ainda mais depois da goleada que o Barcelona sofreu para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Goleada essa pior dos últimos 74 anos do Barcelona. Não é a pior goleada da história. O Barcelona já tomou um 12-0 uma vez do Sevilla lá na década de 30. Mas é uma goleada quase que surreal, ainda mais nos tempos de hoje. Também é a primeira vez nos últimos 12 anos que o Barcelona vai fechar um ano sem ganhar nenhum título. A última vez que isso ocorreu foi no ano de 2008. É a pior goleada sofrida pela equipe na Liga dos Campeões, sem sombra de dúvidas, ainda mais numa fase quartas de final. E para o Bayern de Munique, algo fantástico, algo incrível. Pior para o Barcelona é que num jogador que ela pagou 120 milhões de euros, o Philippe Coutinho, que entrou, fez gol, deu assistência, mostrando que aquilo que parecia ser um mau negócio para o Barça, virou um ótimo negócio para o Bayern de Munique, né? Porque o Philippe Coutinho não estava tão bem também lá no Bayern de Munique, não. Ainda vale o destaque aqui com relação a este duelo, que o técnico do Bayern de Munique, ele estava naquele 7-1 no Mineirão, ele era auxiliar técnico do Joachim Löw na seleção alemã. Ele assumiu o Bayern de Munique esse ano. Bayern não vinha bem no campeonato alemão, ficou por um bom tempo ocupando a terceira colocação, mas depois da vinda ele ajeitou as coisas. Futebol alemão em alta, né? Dos 3 times classificados para as semifinais aí da Liga dos Campeões, 2 são alemães, o RB Leipzig e a equipe do Bayern de Munique, e os 3 técnicos até aqui são também alemães. O técnico do PSG, o do Bayern de Munique e o técnico, claro, do RB Leipzig, o Red Bull Leipzig, que também está nas semifinais. Fez um grande jogo, aliás, um grande duelo contra o Atlético de Madrid. Enfim, os alemães mandando ver na Liga dos Campeões, que o ano passado teve o destaque todo dos ingleses e este ano parece que o futebol alemão em alta. Vale dizer que pela primeira vez nós teremos um time na final que nunca chegou à decisão. PSG e RB Leipzig, essas duas equipes nunca chegaram a uma final de Champions, então quem chegar vai ser pela primeira vez. O adversário do Bayern de Munique sai hoje, o Manchester City do Guardiola, favoritaço. O Lyon, claro, vai tentar atrapalhar as coisas. Jogo às 4 horas da tarde deste sábado. Este sábado também tem Campeonato Brasileiro. Grêmio e Corinthians jogam às 7 horas da noite. É o duelo do Luan contra a sua ex-equipe. O Luan é vice-artilheiro da Arena do Grêmio, sabe o caminho dos gols por lá. Vale a pena ficar de olho neste duelo. Renato Gaúcho poupou praticamente o time no meio de semana contra o Ceará, mas vem com força máxima, porque quer vencer o Corinthians. Grêmio, claro, é favorito. Teremos também aquilo que já vem sendo chamado de o jogo dos aflitos, o jogo dos desesperados, Coritiba e Flamengo. Equipes que até aqui fizeram 2 jogos, têm 2 derrotas e pior, não marcaram nenhum gol ainda na competição. Quem será que quebra o jejum hoje? O Coritiba jogando em casa ou o Flamengo do técnico Domenech Torrent? É esperar este duelo marcado para 7h30 da noite. Teremos também o duelo dos verdes. O Palmeiras jogando contra o Goiás. Jogo no campo sintético do Verdão, em que o Verdão é favorito, claro. Não só por ser campo sintético, mas por investimento, elenco e tudo mais. Mas o Goiás quer atrapalhar as coisas. Então, os 3 jogos do Brasileiro da Série A. No Brasileiro da Série B, 3 jogos também marcados para este sábado. Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, Brasil de Pelotas e Oeste de Barueri às 4h30 e o Náutico contra o CRB às 7 horas da noite. No Brasileiro da Série C, Tombense contra São José pelo Grupo B, Vila Nova contra Paysandu pelo Grupo A e o Criciúma contra o Boa Esporte também pelo Grupo B. No Campeonato Brasiliense, quartas de final, Gama e Sobradinho. Final do Campeonato Paraibano. O 13 já venceu o jogo de ida por 2-0. Hoje tem o jogo da volta às 4 horas da tarde, clássico. Quem leva? O 13, favorito,
até pela vantagem que construiu. Além disso, rodada 7 do Campeonato Potiguar, Palmeira e Santa Cruz de Natal estarão se enfrentando. Ainda na agenda, antes de trazer, claro, aqui os destaques e os resultados, Atlético Mineiro e Ceará jogam no domingo às 11 horas da manhã pelo Brasileiro da Série A. Teremos o duelo entre Vasco e São Paulo. 4 horas da tarde, Fernando Diniz, muitos dizem já estar na corda bamba. Será que ele vai mudar o esquema? Será que vai ser mais defensivo? Ou vai continuar tentando com esse esquema? Ataque é sempre importante. Vamos aguardar aí Vasco e São Paulo. Também às 4 horas da tarde, o bom Bahia do Rodriguinho e Companhia Limitada contra o Red Bull Bragantino em busca de uma vitória. 2 jogos e 2 empates até aqui. Bom jogo entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre. O Atlético Goianiense, que começou atropelando, né? O Dragão arrebentou o atual campeão e agora joga contra o Sport Recife. Teremos o Fortaleza do Rogério Ceni. Fortaleza, não começou bem o Brasileirão. Contra o Botafogo, que empatou lá no finalzinho. E o Santos encarando o Atlético Paranaense. Santos tem uma parada dificílima, porque o Atlético do Dorival Júnior, meu amigo, vem jogando muito bem. Também no domingo pelo Brasileiro da Série B tem Chapecoense e Sampaio Correia, tem Figueirense e Cruzeiro. Domingo, Campeonato Acreano, primeira rodada, começando agora. São Francisco e Vasco e o Andirá contra o Maitá. O Maitá, onde já jogou o Pirajuense, aí o Thiago Passe. No Brasileiro da Série C teremos Ipiranga e Londrina, jogo do Grupo B, e o Remo contra o Ferroviário, jogo do Grupo A. No Campeonato Brasiliense, os outros jogos das quartas de final. Então, um hoje, sábado, os outros no domingo. Brasiliense contra a Lusiânia, Real Brasília contra o Capital e o Formosa encarando o Taguatinga. No Campeonato Potiguar, 7ª rodada, Globo contra a Força e Luz. Domingo também tem um jogo da semifinal da Liga Europa. O Sevilha, 5 vezes campeão, vai encarar o Manchester United. Jogo único, não tem favorito. Vamos aguardar e ver o que acontece neste duelo da Liga Europa, que é o segundo torneio mais importante do futebol europeu. E a seletiva alagoana para a Copa do Brasil, Asa e Muricy fazem o jogo da volta e empataram em 2-2 no jogo de ida. Jogos que nós teremos, portanto, aí neste domingão, tá? É a agenda aí do final de semana, que se encerra na segunda-feira, com Juventude e América pelo Brasileiro da Série B às 8 da noite, Volta Redonda e Ituano às 3h30 da tarde da segunda. No Brasileiro da Série C, Botafogo da Paraíba e Manaus às 8 horas da noite da segunda, também pelo Brasileiro da Série C. Além disso, Campeonato Potiguar na segunda, ABC contra o Açu, e o outro jogo da semifinal da Liga Europa, Internacional de Milão contra Shakhtar, o Shakhtar recheado de brasileiros. Esse jogo vai ser na segunda. Então, quem vencer de Inter e Shakhtar pega o vencedor de Sevilha e Manchester United. É o mês de agosto aí, recheadíssimo no futebol europeu. Resultados. Nós havíamos trazido os resultados da última quarta-feira, né? Aquela vitória do São Paulo sobre o Fortaleza, do Inter sobre o Santos, do Vasco sobre o Sport, do RB Leipzig sobre o Atlético de Madrid lá no finalzinho. O São Bento perdeu para o Brusque na Série C e o Remo venceu o Castanhal no Campeonato Paraense. Isso na última quinta-feira, tá? Então a gente tinha trazido os resultados da quarta, então vamos aqui com os resultados da quinta-feira, né? Vamos lembrar da quarta? Vamos lá. Bragantino e Botafogo 1-1, Atlético Mineiro de virada 3, Corinthians 2, Corinthians saiu vencendo por 2-0, Atlético Paranaense 2, Goiás 1, Bahia 1, Coritiba 0, gol de cavadinha lá no pênalti do Rodriguinho, o atropelo do Atlético Goianiense sobre o Flamengo 3-0, Fluminense 1, Palmeiras 1, também 1-1, Grêmio e Ceará e Grêmio, além da vitória do Paris Saint-Germain, jogo sensacional depois da entrada do Mbappé, Paris Saint-Germain 2, Atalanta 1, até os 43 do segundo tempo, o PSG estava perdendo. Tivemos CRB 1, Oeste 0 pela Série B e os jogos de ida das quartas de final do Brasiliense. Então, só para você entender, Formosa venceu o Taguatinga por 1-0, vai jogar pelo empate. Capital e Real Brasília empataram em 1-1, tem o jogo da volta agora. O Gama, praticamente nas semifinais, goleou o Sobradinho 5-0. Lusiana e Brasiliense ficaram no empate em 0-0, todos os jogos agora
no sábado e também no domingo. Na semifinal do Campeonato Paraense, o Paysandu saiu perdendo 3-2 para o Paragominas e, como eu já falei, 13 Campinense. Jogo da volta neste final de semana, neste sábado, o 13 venceu o jogo de ida pelo placar de 2-0. Na última sexta-feira, nós tivemos aí, portanto, sexta-feira também conhecido como ontem, né? América Mineiro 1, Operário também 1. A Ponte Preta e Vitória, um grande duelo, 3-3. Jogaço de bola, péssimo resultado para a Macaca. E o Paraná segue muito bem obrigado na competição, 3-1 sobre o Juventude. Pelo Campeonato Potiguar, tivemos uma goleada. O América de Natal sapecou 6-0 no Potiguar de Mossoró. Sergipe e Confiança empataram em 0-0 pela quinta rodada do Campeonato Sergipano. A maior goleada, então, foi do América de Natal. Qual nada, né? Maior goleada foi, claro, do Bayern de Munique, 8-2 sobre o Barcelona. Por essa, meu amigo, nem o mais pessimista torcedor do Barcelona esperava, nem o mais. Lembrando que as semifinais da Liga dos Campeões, na terça-feira, já está definido RB Leipzig e Paris Saint-Germain. E na quarta-feira, então, tem o jogo aí, o outro jogo da Liga dos Campeões, né? O outro jogo na quarta-feira, o Bayern de Munique, que já entra como favoritaço depois desses 8-2, contra o vencedor de Manchester City e Lyon, que jogam neste sábado às 4 da tarde. Vai ser um jogaço. E não se engane, não, o Bayern já vai ser campeão. Não tem dessa, meu amigo. Jogo único, tudo pode acontecer. Tanto o Lyon pode aprontar uma surpresa para cima aí do Manchester City, como quem passar desse duelo pode pintar também uma surpresa, mas que tá jogando demais o Bayern de Munique, tá. E o Barcelona não jogou nada, né? O Barcelona, que já terminou muito mal. Antes da pausa era líder do Campeonato Espanhol, retornou, perdeu a liderança, perdeu o título e depois veio aí mal, muito mal, e culminou aí com uma equipe que não soube tomar gols, né? A cada gol que tomava se desesperava mais, até mesmo aquele empate aos 6 minutos com gol contra não fez com que a equipe melhorasse. A equipe jogou muito mal, né? Eu particularmente nunca tinha visto o Barcelona jogar tão mal como jogou na partida de ontem, nessa goleada 8-2 do Bayern de Munique. Fantástico, entra para a história, sensacional, né? Triste para o torcedor do Barcelona, mas para quem gosta do Bayern de Munique, é fantástico, é sensacional e algo para a história do futebol. Quem assistiu um grande duelo, sem sombra de dúvidas, com o Barcelona mortinho e o Bayern de Munique não se eximindo ali de fazer gols. Brasileirão da Série A, já trouxe aqui os jogos, né? Hoje, Grêmio e Corinthians, com a arbitragem lá do Bruno Arleu Araújo, do Rio de Janeiro, Coritiba e Flamengo, e Palmeiras e Goiás. Palmeiras e Goiás vai ser apitado pelos paranaenses aí, o Paulo Roberto Alves Júnior, o Vitor Hugo Imazu dos Santos e o Rafael Trombeta. Jogo no Allianz Parque, jogos deste sábado. A classificação do Brasileiro da Série A: Atlético Paranaense tem 6, o Inter também tem 6, o Atlético Mineiro também tem 6, equipes com 100% de aproveitamento em 2 jogos. O Grêmio aparece em quarto com 4 pontos. Depois vem as equipes que têm 100% de aproveitamento, mas apenas um único jogo. É o Atlético Goianiense, o Vasco da Gama, o Bahia e também o São Paulo, que está em 8º. Na 9ª colocação, 3 pontos em 2 partidas, o Sport Recife. 10ª colocação, Red Bull Bragantino, 2 jogos e 2 empates. 11º, o Palmeiras, que tem 1 ponto conquistado em 1 jogo até aqui. Botafogo do Rio em 12º, também a mesma situação do Verdão. Depois o Ceará com 1 ponto em 2 partidas. Em 14º, o Fluminense. 15º, o Santos. Todos 1 pontinho e 2 jogos disputados. O Corinthians não pontuou em apenas 1 jogo que fez. O Goiás também não pontuou, fez apenas 1 jogo até aqui. Depois, 18ª colocação, o Coritiba, 2 jogos e 2 derrotas. O Fortaleza, 2 jogos e 2 derrotas. E o Flamengo segurando a lanterna, 2 jogos, 2 derrotas e -4 de saldo de gol. Situação difícil da equipe do Flamengo, que joga contra o Coritiba, tentando, claro, se livrar dessa situação incômoda deste início de Brasileirão.
vendeu aí o Rafinha, dizem que está atrás do Fagner, enfim, querendo alguém ali para lateral direita, né? Aliás, Corinthians, muita especulação no Corinthians, uma troca do Walter e do Everaldo pelo Marinho dos Santos, possível chegada do Otero, enfim, especulação é que não falta aí também na equipe do Corinthians. Botafogo e Guarani, Brasil de Pelotas e Oeste, Náutico e CRB, os jogos do Brasileiro da Série B. Série B, então, tem estes jogos, e a classificação tem o Paraná, agora com 7 pontos ganhos, o Juventude em segundo com 6, o Operário tem 5 e o Vitória da Bahia também tem 5. O Cuiabá tem 4 pontos, mas fez apenas 2 jogos até aqui. Já o América Mineiro é o sexto com 4 pontos, mais 3 jogos disputados. O Botafogo de Ribeirão Preto, que joga contra o Guarani, pode chegar a 6 pontos ganhos. O Avaí também joga neste final de semana, pode chegar a 6. O CSA fez apenas um jogo até aqui por causa dos casos de Covid, né, no elenco, e o único jogo que fez venceu a equipe do Guarani na estreia. O CRB tem 3 pontos ganhos, mais 2 jogos disputados. Em 11º, o Brasil de Pelotas, que busca a primeira vitória contra o Oeste, até agora 2 jogos e 2 empates. A Ponte Preta segue com 2 pontos em 3 partidas. A Chapecoense fez um jogo até aqui e empatou. O Oeste de Barueri fez 1 ponto em 2 partidas. O Confiança de Sergipe, 1 ponto em 2 partidas. E o primeiro fora da zona do rebaixamento, o Figueirense, com 1 ponto em 2 partidas. O Náutico abre a zona da degola, 1 ponto em 2 partidas. Fizeram duas partidas, né? E não pontuaram o Cruzeiro, que tem 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, mas começou com menos 6, então ainda não pontuou o Cruzeiro, mesmo tendo 2 vitórias. O Guarani, 2 jogos e 2 derrotas, e a equipe do Sampaio Corrêa, com 2 jogos e 2 derrotas, é o brasileiro da Série B. O brasileiro da Série C, nós teríamos Imperatriz e Jacuipense, que foi adiado por causa do Covid-19. Tem no grupo A, Ferroviário, Remo, Manaus e Vila Nova, os 4 primeiros colocados, Jacuipense e Botafogo, na zona do rebaixamento. No grupo B, que tem as equipes mais próximas da gente aqui, lembrando que a Série C, movimentada hoje, né, com apenas um jogo, Vila Nova e Paysandu, e também aí o Tombense contra São José e o Criciúma e Boa Esporte. No grupo B, tem o Brusque liderando, 100% de aproveitamento, Brusque finalista do Campeonato Catarinense, hein? O Ituano com 3 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, e o São José também com 100% de aproveitamento e 3 pontos, um jogo disputado até aqui. O Volta Redonda fecha aí a 4ª colocação, Londrina é apenas o 6º. São Bento com 2 derrotas e Tombense com 1 derrota estão na zona do rebaixamento. Então, o brasileiro da Série C destaque também. Enfim, hoje tem Manchester City e Lyon, já trouxe aí toda a agenda do final de semana. Vale a pena você ficar ligado, porque a gente volta aí, claro, ou amanhã à noite, domingão à noite, ou segunda pela manhã, com todos os detalhes do esporte, com todos os resultados do futebol do final de semana, inclusive semifinal aí de Liga Europa, como que ficou definido a semifinal da Liga dos Campeões e essa rodada do Brasileirão, que promete ser uma rodada eletrizante. Todos os dias eu estou na Rádio Cidade Verde, no Jornal da Cidade, a partir do meio-dia, lá na cidade de Manduri, né? Então estamos lá em 104.9, pode sintonizar aí também pela internet. Nós estamos falando de esportes todos os dias no Jornal da Cidade, da Rádio Cidade Verde, da belíssima cidade de Manduri. Um abraço lá para o meu amigo Paulinho Sá. E também, claro, estamos aqui em chicopiraju.blogspot.com.br, no Conexão Esportiva no Facebook, e você fica sabendo de tudo do esporte sempre que acompanha, clica, compartilha aqui com a gente, tá legal? Um ótimo final de semana, continuem se cuidando, a gente volta a qualquer momento com informações do esporte. Até mais, tchau!